Fala galera, meu nome é Rafael Bastazini, sou professor de Geografia e hoje nós falaremos de um tema muito importante. Iremos abordar a China no século XXI, mais especificamente seus aspectos econômicos. Então se organize na sua casa, pegue seu material e bora para a aula. Pessoal, nossa aula está organizada em 3 pontos principais. Primeiro, iremos abordar a questão da superação da dependência tecnológica. Num segundo momento, os investimentos externos chineses e, por fim, a questão da soberania alimentar. Veja bem, tem uma série de questões aqui nos slides. Anotem essas questões para vocês respondê-las ao final da aula, beleza? Vamos lá então. Primeiro ponto, superação da dependência tecnológica. Pessoal, temos, a partir da ação do Estado, uma série de ações que levam a China a superar a sua dependência tecnológica em relação aos países desenvolvidos. Quando eu falo superação da dependência tecnológica, eu estou falando de um conjunto de países, no caso países subdesenvolvidos, que não produzem a sua própria tecnologia, ou seja, importam ela daqueles países denominados países desenvolvidos. Para ter essa superação, para o país começar a produzir a sua própria tecnologia por meio da ciência, por meio do desenvolvimento científico, exige do Estado, do governo ou então da iniciativa privada uma série de ações. No caso chinês, é o Estado que vai ter essa proatividade. Então, o Estado vai incentivar grandes empresas, seja por meio do subsídio, seja por meio do investimento direto nessas empresas estatais ou então privadas. O Estado chinês, ele, em determinados territórios, criou uma legislação específica para atrair capital internacional, ou seja, capital externo vindo de outros países, e também buscou, e isso é muito importante, a qualificação da mão de obra. Veja bem, quando eu falo qualificação da mão de obra, eu estou falando investimento em ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento, de maneira mais ampla, investimento em educação. Não teve nenhum país que superou a sua dependência ou seu subdesenvolvimento sem investimento em educação. Anotem isso, que isso é de fundamental importância para a gente compreender esse dinamismo econômico da China atualmente. Veja bem, desde a década de 70, a partir de uma série de reformas, a China começou a investir pesadamente em ciência, tecnologia e desenvolvimento. Em números absolutos, a China parte de um investimento de 86 bilhões no ano de 2005 em ciência, tecnologia e inovação para aproximadamente 369 bilhões em 2015. Isso, em termos gerais, representa aproximadamente 20% do investimento global em ciência, tecnologia e inovação. Advindo de um único país, é um investimento gigantesco. Então, isso vai propiciar que tenha desenvolvimento científico, tecnológico naquele país. Beleza? Como que isso é organizado? A gente vai ter os planos quinquenais e os programas de médio e longo prazo. Anotem aí. Além disso, nós vamos ter programas de desenvolvimento que têm uma abrangência de aproximadamente 30 anos. Então, quinquenais, programas de abrangência de 5 anos. Planos de médio e longo prazo, abrangência de 15 e 20 anos. Então, a partir desses planos, a China consegue colocar em ação aqueles objetivos que são definidos. Vejamos algumas características dos planos quinquenais. A China vai investir no desenvolvimento de manufatura avançada. Professor, o que é manufatura avançada? Basicamente, a manufatura avançada se relaciona àqueles sistemas produtivos cyberfísicos, aquelas linhas de produção com aqueles braços robotizados. Na Alemanha, isso vai ganhar o nome de Indústria 4.0. Além disso, a China
providenciou uma série de reformas pró-mercado, ou seja, atraindo capital privado para determinadas áreas do seu território. Além disso, eles utilizam da inovação, de todo esse desenvolvimento, de todo esse investimento para atingir o desenvolvimento social. Lembra-se, pessoal, não é só o desenvolvimento econômico que é importante. Se não tiver uma distribuição da riqueza, o país ele nunca vai se tornar desenvolvido. É preciso diminuir as desigualdades sociais. Não adianta somente a economia ser dinâmica se a população vive mal, se não tem qualidade de vida, se não tem acesso à moradia, saúde e educação. Além disso, a China vem investindo em alguns setores estratégicos. Esses setores dizem respeito à biotecnologia, tecnologia da informação, aeroespacial, nuclear, ciências da vida. Então percebam, são áreas que precisa de professores doutores, professores universitários, cientistas trabalhando e com condições, obviamente, para produzir ciência, senão não tem, eles vão continuar dependente de tecnologia e da ciência produzida em outros países. Por exemplo, Estados Unidos, França, Japão, Alemanha, que historicamente são países que estão na vanguarda do desenvolvimento científico. Vejamos o exemplo agora dos planos de médio e longo prazo. Observem comigo. Meta de 2,5% do PIB investido em pesquisa e desenvolvimento. 2,5% do PIB da segunda maior economia do mundo, nós estamos falando de bilhões e bilhões de dólares investidos em pesquisa e desenvolvimento. Além disso, a China tem o objetivo de limitar em até 30% a dependência de tecnologias importadas. O que isso quer dizer? Pensa num computador. 30% apenas dos seus componentes podem ser importados, podem ter vindo de outros países. O restante eles fazem questão de desenvolver com tecnologia chinesa. Isso é uma forma de limitar a dependência e estimular o seu próprio desenvolvimento. Além disso, eles ainda querem assegurar que a sua produção científica esteja entre as mais citadas, ou seja, a produção obtida por meio da pesquisa científica em universidades e espalhada por meio de artigos esteja entre as mais citadas do mundo, ou seja, se tornem referência mundial na produção científica. Vejamos agora o nosso segundo ponto, o investimento externo. Veja bem, podemos dividir em 4 fases o investimento externo chinês. A primeira fase é caracterizada pelo estabelecimento de novos canais de venda, ou seja, a China procurou inserir os seus produtos em outros mercados além do seu próprio mercado interno e dos países da região, buscando atingir outros continentes. A segunda fase é caracterizada pelo investimento nas estatais chinesas, empresas governamentais, empresas do povo, empresas públicas. Então o governo começou a investir nessas empresas e essas empresas começaram a adquirir produtoras de commodities. Professor, o que é uma commodity? Commodity normalmente é um produto que tem o seu valor, o seu preço definido no mercado internacional. A soja é uma commodity, o petróleo é uma commodity, dentre outras. Então a China começou, por meio das suas empresas estatais, a adquirir outras empresas em outros continentes. No caso brasileiro, por exemplo, existem várias empresas chinesas atuando no setor energético. A terceira fase é caracterizada pelas empresas chinesas adquirirem empresas estrangeiras, então empresas privadas adquirindo outras empresas. E a quarta e última fase é
o objetivo das empresas chinesas ganharem posições nas cadeias globais de valor. Professor, cadeias globais de valor, o que é isso? Pensa comigo. Um avião ele é produzido nos Estados Unidos, por exemplo. Os seus componentes, apesar da sua planta de construção do avião, de fabricação do avião estar localizada nos Estados Unidos, seus componentes vêm de outros países. Então a fuselagem é construída na França, por exemplo. Na França, a turbina é construída na Alemanha, só que ele é montado nos Estados Unidos. Se no início a China produzia componentes com baixo valor agregado, então produzia os parafusos, o banco desse exemplo nosso, o banco do avião, atualmente a China quer produzir a turbina, quer construir ou quer produzir o sistema operacional, ou seja, ela quer ganhar posições nessas cadeias de produção internacionalizada. Essa é a característica da quarta e última fase do investimento chinês. Por fim, nosso terceiro e último ponto, vamos abordar a questão da soberania alimentar. Pessoal, uma premissa, isso vocês já têm que estar certo disso. Os recursos naturais são distribuídos de maneira irregular no território chinês. Quando eu falo isso, eu estou afirmando que 1/3, por exemplo, da área agrícola se localiza na região sul, 1/3 da área agrícola, enquanto que essa região concentra 4/5 de água, ou seja, tem uma pequena área agrícola e uma grande quantidade de água. No norte, na região norte, nós vamos ter 2/3 da área agrícola, então uma área agricultável muito grande, mas apenas 1/5 da água, ou seja, os recursos não são distribuídos de maneira igualitária. Além disso, vocês podem estar observando no mapa que a região noroeste da China, ela é composta em grande parte por desertos e áreas muito áridas. Além disso, a região sul conta com a cadeia de montanhas do Himalaia, ou seja, a China vai ter uma população gigantesca, mais de 1,4 bilhão de pessoas, recursos naturais mal distribuídos e então, como forma de garantir essa alimentação ou a alimentação para essa população gigantesca, a China vai adquirir terras em outros continentes. Professor, adquirir terras em outros continentes? É isso mesmo que você escutou. Veja o exemplo que eu trago para vocês no mapa. Estou mostrando o continente africano. A China vem, de maneira sistemática, adquirindo terras nesses continentes. Por que a China vem fazendo isso ou quais as características desse processo? Vamos a ela. A política internacional chinesa, ela é baseada no soft power ou no multilateralismo. O que isso quer dizer, professor? Soft power quer dizer a capacidade que o governo tem em influenciar outros governos a fazer o que eles querem, ou atingir os seus objetivos. Então a China não dá um tiro para atingir os seus objetivos. É tudo na base da diplomacia, na base dos investimentos e na coação a partir do seu poder econômico. Por que a China vai investir pesadamente na aquisição de terras no continente africano? Porque, primeiro, de maneira geral, esse continente tem uma carência tecnológica, ou seja, em grande medida, a produção agropecuária desse continente, ela não é tão produtiva como em outras realidades. Óbvio que determinados territórios, determinados países do continente africano detêm uma tecnologia de agricultura, maquinários, insumos, fertilizantes modernos, mas em grande parte as técnicas utilizadas não são modernas. Além disso, um detalhe muito importante, grande parte das terras que compõem os países do continente africano são terras estatais. Então, os acordos entre os governos, por meio daquele multilateralismo, do soft power que eu expliquei, são muito mais facilitados. No ano de 2000, anotem essa data, a partir da década de 2000, na verdade,
por meio de um fórum que teve entre a China e os países africanos, eles costuraram uma série de acordos. Esses acordos envolviam, então, a China fornecer tecnologia agrícola, desenvolver infraestruturas. Quando eu falo desenvolver infraestruturas, eu estou falando de estradas, portos, aeroportos, infraestruturas de armazenagem da produção agrícola, dentre outros. Então a China fornecia tecnologia, desenvolvia as infraestruturas e também levava as suas empresas agroindustriais. Professor, agroindustriais. Calma. Uma indústria agroindustrial é aquela que se relaciona intimamente com o setor primário. Vou dar um exemplo para vocês. Os frigoríficos. Os frigoríficos não estão intimamente associados com a pecuária, é um exemplo de indústria agroindustrial. Pessoal, obviamente que esse processo de aquisição de terras, ele não acontece sem nenhum tipo de conflitos ou resistência. O continente africano, assim como o Brasil e a América Latina em geral, é caracterizado por uma diversidade étnica muito grande. E não são todos os povos que se relacionam da forma a partir de uma maneira mercantil como a gente está acostumado. Existem povos que praticam a agricultura não para comercializar e para extrair lucro, mas sim para sua subsistência. Então esse processo de aquisição, ele tem conflitos, ele tem resistências, eles causam um impacto socioeconômico, socioambiental, que devem ser avaliados e que podem ser estudados por vocês a partir de temas de pesquisa. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, eu agradeço a atenção de vocês, nos vemos numa próxima oportunidade. Um abraço!